Muito bem, o tema de hoje que nós escolhemos para trabalhar é o Jesus histórico. Não sei se vocês já têm ouvido falar alguma coisa sobre esse assunto, mas este tema, ele trabalha a ideia de que as pessoas no mundo secular, o mundo sem Deus, elas buscam encontrar Jesus, mas um Jesus não salvador. Elas não estão atrás de um Jesus salvador, mas atrás de um Jesus que existiu. Será que ele existiu? Então a ideia é comprovar se Jesus existiu ou não, e se ele existiu, que ele não é Deus. Então essa é a ideia do Jesus histórico. Então muitos livros já foram escritos, temos muitos documentários, por exemplo, na Discovery, falando sobre o Jesus histórico. Por exemplo, certa feita, encontraram um túmulo, e nesse túmulo os ossos, diziam que eram os ossos de Jesus, e na verdade não eram de Tiago, irmão de Jesus. E aí eles queriam ali, de toda forma, dizer que ali eram os ossos de Jesus, Jesus estava morto e acabou-se tudo. Então essa ideia, ela é muito forte, talvez no nosso meio cristão, meio evangélico, a gente não tem muita noção disso, mas lá fora, nas faculdades, no meio acadêmico, isso é muito, muito forte. E eu queria então combater essa ideia, falar um pouco sobre ela e mostrar algumas verdades bíblicas que nos ajudem a compreender quem é Jesus e a importância dele para toda a humanidade, não só os cristãos, mas para todas as pessoas. Então, a historicidade de Jesus é muito importante para a humanidade. O inimigo de Deus, o diabo, ao longo da história da humanidade, vem tentando apagar a imagem de Jesus Cristo. Como isso não foi possível, ele tenta então desfocar ou desviar a atenção para que a humanidade perca o foco em quem é Jesus e a sua importância para a nossa vida. Então vejamos essa noite qual é a estratégia e entendamos a importância de conhecermos a Jesus. Qual é a estratégia que Satanás tem usado para desfigurar a imagem de Cristo, para apagar da história a imagem de Cristo, e como é que essa imagem permanece diante de tantos ataques. Nós vamos então observar esta noite. Primeiramente, vemos a tentativa de Satanás de apagar o nascimento de Jesus. Então Jesus, desde o seu nascimento, ele já sofre atentados, ele já sofre contra os inimigos tentando aniquilá-lo, tirá-lo da história, deixar a sua existência apagada. E aí lá em Mateus capítulo 2, é o texto que fala sobre o nascimento de Jesus, e um fato muito interessante e importante ser destacado aqui. Diz então lá em Mateus capítulo 2, verso 13 a 15. A fuga para o Egito. Jesus já havia nascido, lembra da história? Nasceu, foi para Belém, não havia lugar onde ele pudesse se hospedar, os seus pais, sua mãe grávida, já no momento já bem próximo de ganhar o bebê, e então eles vão para uma estribaria, e lá ela ganha essa criança, Jesus vem ao mundo. Diz então o texto, depois de todo esse acontecimento, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. O enredo aqui são os 3 reis magos, vão até Herodes, e lá questionam a Herodes: onde estaria o rei dos judeus? Onde nasceria o rei dos judeus? Em que cidade? E então
os sábios, Herodes pergunta aos sábios onde seria esse local, e eles dizem que seria em Belém, da Judéia. Logo, os reis magos vão em destino, né, para encontrar o bebê, e Herodes pede a eles: olha, quando vocês encontrarem o bebê, avise-me. O que é que Herodes estava com medo? Herodes era um governador, alguém do Império Romano, e a ideia, né, o testemunho, a profecia é que Jesus viria ao mundo como o Messias, o resgatador do povo judeu, iria reinar sobre os povos. Logo, Herodes ficou com medo dessa situação, e aí então decidiu: vamos matá-lo enquanto ele é um bebê. Então, pediu que avisasse onde estava a criança para que ele pudesse matá-lo. Os 3 reis magos vão, presenteiam a criança, encontra o rei dos reis e senhor dos senhores, mas naquele momento eles são dirigidos por Deus a não voltar e avisar a Herodes, seguir por outro caminho. E aí, em sonho, Deus fala a José e orienta para que ele leve a criança para o Egito, e lá ele ficou até que Herodes morresse. Então, essa ameaça, essa tentativa, o inimigo já estava trabalhando desde o início para destruir Jesus Cristo, apagá-lo da história, para que Jesus não se tornasse o nosso Salvador, o grande Senhor e Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Sendo assim, entendemos que o nascimento de Jesus Cristo, ele é importante porque traz salvação aos pecadores. Era necessário que o Filho de Deus nascesse, viesse a este mundo para trazer salvação aos homens. Lá em Mateus 1, 21, diz o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então esse é o propósito do nascimento de Cristo. Se Cristo não nascesse, ou se Cristo viesse morrer ainda na infância, esse plano seria completamente destruído. Mas entendemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo pode tentar de todas as formas apagar Jesus da história, mas ele não vai conseguir, porque nosso Deus é todo poderoso. Sendo assim, irmãos, este propósito de Cristo ainda está em validade. Falamos sobre o nascimento de Cristo muitas vezes no Natal, né, aquela data comemorativa ali em 25 de dezembro. Não sabemos exatamente qual o dia Jesus nasceu, mas comemorar o seu nascimento é extremamente importante. Sabe por quê? Quando é que a gente comemora aniversário? De quem a gente comemora aniversário? De quem está vivo. Vocês já viram alguém comemorar aniversário de quem está morto? Nosso Cristo está vivo. Por isso é importante celebrarmos, festejarmos a sua vida, nos alegrarmos com Ele e exaltarmos o seu santo nome. Então esse é o motivo pelo qual devemos celebrar o nascimento de Jesus, porque Ele permanece vivo entre nós. De forma espiritual, Ele habita em nós, e um dia Ele descerá da glória dos céus, e nós habitaremos com Ele para sempre nos altos céus. Em segundo lugar, houve uma segunda tentativa do inimigo. Essa foi bem mais, digamos, evasiva. A tentativa segunda de Satanás ou do diabo para apagar Jesus da história foi tentar apagar o seu ministério. Jesus tinha uma missão, havia então um propósito de vida. Jesus, ele cumpriu 3 propósitos aqui na terra. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Então 3 papéis importantes dentro da cultura judaica, mas que também fazem referência a nós. Qual é o papel de um profeta? Trazer a mensagem de Deus. Deus falava ao profeta, o profeta transmitia a mensagem aos homens. Qual o papel do sacerdote? Interceder em favor dos homens. Então Jesus Cristo falou o que o Pai mandou,
Jesus Cristo intercedeu pelos homens em oração, Jesus intercedeu pelos homens com a sua própria vida, dando a sua vida em favor dos homens. É uma intercessão. E ainda hoje intercede por nós lá no céu, para que todos os pedidos, todos os desejos dos nossos corações, segundo a vontade de Deus, seja cumprido em Cristo Jesus. Assim, o seu reinado se estabelece em nossos corações. Então, ele reina sobre os cristãos, ele reina sobre todo aquele que entrega a vida diante do seu altar, e ele então reina em nós. No capítulo 4 de Lucas, abra por favor aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 4. Encontramos então nesse texto a tentação de Jesus. Diz o texto o seguinte, Jesus, 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, irmãos. Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele então, elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas as autoridades e glórias destes reinos, porque ela me foi entregue, e as dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua, todos os reinos, serão teus. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu então Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Não foi para sempre, até que ele tivesse outra oportunidade. Nesta oportunidade, é interessante, eu já expliquei isso para vocês, como Deus trabalha conosco para nossa edificação. Deus nos prova e o diabo nos tenta. A aprovação de Deus tem um propósito, que é a nossa aprovação. Deus quer edificar a nossa vida, nos dar crescimento espiritual. Então, toda dificuldade que enfrentamos na vida é uma prova de Deus para sermos aprovados. Mas o diabo é diferente, ele nos tenta. E a tentação do diabo é para nos derribar, nos afastar da vontade de Deus. E aqui neste breve texto que nós lemos, é dito que Jesus foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito levou para ele ser o quê? Provado. E aí, diante da tentação, também era a prova de Deus. A mesma tentação que o diabo usa contra Jesus, Deus está provando que o seu filho está aprovado. Porque todas as tentações que foram lançadas contra Jesus, a resposta dele era a própria palavra de Deus. Transforma essas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nesse momento, Jesus responde ao diabo com autoridade, com confiança.
Satanás, diferente do Espírito Santo, que levou ao deserto para que ele fosse provado e aprovado, Satanás ofereceu benefícios. Para quê? Para derrubá-lo. Satanás levou ele para o alto de um monte, para o alto do pináculo do templo, e lá mostrou os reinos da terra, lá mostrou os povos, e disse: tudo isso aí eu te darei, toda essa glória eu te darei, porque eu dou a quem eu quiser. E aí ele disse que somente a Deus adorarás, porque a troca era: eu te dou para tu me adorares. Ali iria derrubar completamente Jesus Cristo. É interessante, irmãos, observarmos que a tentação de Jesus, ela é completamente válida. Primeiramente, Cristo estava 40 dias sem comer. Sentiu fome, o texto afirma. E dentro dessa necessidade que ele teve, o diabo atacou essa necessidade básica física. Segundo lugar, o diabo ataca o plano de Deus, ou o projeto. Qual era o desejo do Senhor? Qual é o desejo do Senhor? Reinar sobre todas as nações. Ter poder, no sentido de ser aceito, ser seguido por todas as nações. O diabo ofereceu isso: te darei todos os reinos da terra, toda a glória que há na terra eu te darei. Só que em troca disso ele precisava adorar o diabo. E Jesus disse que somente o Pai ele adorava, somente a ele prestava culto. E em terceiro lugar, ele oferece o reconhecimento dos povos. Irmão, não tem nada mais desejado para um líder do que o reconhecimento dos seus liderados, ter o respeito deles, ter a consideração no sentido de o grupo está com ele, está concordando com o que ele diz. E isso, Jesus queria que as pessoas ouvissem a sua verdade e concordassem com ele, andassem com ele e fizessem justamente o que ele queria. Mas não da forma como Satanás oferecia. Ele pediu que ele pulasse lá de cima e Deus enviaria os anjos que iriam pegar ele pelos braços e iriam descer ele de forma sobrenatural. E aí ele disse: não é assim que tem que ser. Eu vim ao mundo para deixar exemplo. Eu vim ao mundo para ser homem, para mostrar a eles que é possível ser homem perfeito, desde que sigamos a vontade do Senhor, desde que a gente siga o plano maior de Deus. Então o ministério de Jesus foi, digamos aí, atacado, foi tentado, mas no entanto ele resistiu. E o seu ministério permaneceu. Não foi fácil. Na sua própria cidade não foi aceito. Entre a sua família também não havia muita aceitação. Só depois da sua ressurreição foi que os familiares se aproximaram e abraçaram a causa. Mas, no entanto, ele teve que passar por muitas dificuldades. Certa ocasião, alguém chegou para Jesus e disse assim: mestre, te seguirei por onde quer que fores. E ele responde: olha, as raposas têm seus covios, as andorinhas têm ninhos, e eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Tem certeza que é isso que tu quer? Jesus passou por muita dificuldade, precisou ser sustentado. E esse sustento partia muitas vezes de mulheres, aquelas que se converteram, que entregaram a vida a ele, ajudaram ele financeiramente. E ele assim viveu uma vida simples, uma vida com muita simplicidade. Vivia com o mínimo ou com o básico. Era assim que Jesus vivia. Já vi alguns pregadores, principalmente os pregadores da prosperidade, afirmando que Jesus era rico. Jesus tinha uma casa na praia. Ele não tinha carro, mas ele tinha o melhor transporte que existia na época. Ora, um jumentinho. Se o jumentinho não era nem dele, até o jumento foi pegado emprestado para poder ele entrar na cidade. Então, são situações que as pessoas muitas vezes distorcem. Então, o nosso Cristo, ele viveu com simplicidade. Ele não viveu com riqueza, nem buscando isso para a sua vida. Até porque tudo isso, o nosso tesouro, o tesouro de Cristo,
estava reservado lá no céu. É para onde nós iremos e aonde nós iremos habitar com Ele. Lá sim, nós teremos tudo o que é necessário, tudo que nós precisamos, toda a honra e toda a glória está reservada para nós no céu. Então, a tentativa de apagar o ministério de Cristo foi a segunda que o diabo realizou. Seu ministério ele é importante, porque traz intercessão aos pecadores. Então, o ministério de Cristo veio justamente para trazer a chance, a oportunidade para que os pecadores pudessem receber, alcançar o perdão de seus pecados e poder viver uma vida em conformidade com o Pai. Lá em 1 João 2,1 diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a justiça que foi creditada em Cristo, Ele morreu em nosso lugar. A sua morte foi uma morte vicária, quer dizer, em lugar de. Quem merecia a crucificação éramos nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa desobediência ao Pai. Mas, no entanto, Ele assumiu este lugar por nós. E todo aquele que nele crê, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele terá um advogado junto ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós. E este intercessor, ele está fazendo isso exatamente agora, olhando para nós e rogando ao Pai perdão sobre nossas falhas, culpas e muitas vezes negligência que temos tido. Sendo assim, o ministério de Jesus ainda continua, está vivo e está permanente, será para todo sempre. Em terceiro lugar, há uma terceira tentativa do diabo. Foi justamente a tentativa de apagar a sua vida. Ele tentou na sua infância, quando Jesus nasceu, e ele tentou na vida adulta. Só que, infelizmente, o diabo perdeu, porque a morte de Cristo era necessária, ela era prioridade, ele veio para este propósito. Ele veio ao mundo para se sacrificar, para fazer um sacrifício perfeito. Lembra que eu disse para vocês anteriormente que Jesus é um sacerdote? O sacerdote é aquele que leva a Deus o pedido de perdão dos homens. Era aquele que sacrificava o animal, derramava o sangue, queimava a gordura daquele animal, buscando o favor de Deus aos homens. Jesus, ele é o sacerdote, mas também é a própria oferta. Ele entregou a sua vida por nós. Sendo assim, a sua vida tinha um propósito, ele precisava morrer para então nos trazer vida e vida em abundância. Lá em Lucas, capítulo 23, abra sua Bíblia, por favor, do verso 33 ao 38. Lucas 23, 33 a 38, a crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não se salva? Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe:
em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: "Este é o Rei dos Judeus". Aqui nesse texto, irmãos, encontramos aquele momento fatídico, onde Jesus está aqui concretizando o seu plano na terra, dando a sua vida em favor dos pecadores. Esta morte foi uma morte sacrificial, uma morte perfeita, como quando no momento que ele vai ao Jordão, antes da tentação, e ele se apresenta diante de João Batista no Rio Jordão, e João Batista, ao observar Jesus, diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". O cordeiro era um animal que Deus escolheu para o sacrifício. Este animal que seria levado a um sacrifício, onde iria derramar o seu sangue em favor de outra pessoa, este animal precisava ser um animal sem defeito, um animal perfeito. O animal não podia mancar, o animal não podia ter manchas, o animal não podia estar doente, era em plena perfeição. Assim, Deus recebia essa oferta e apagava o pecado daquela pessoa que estava intercedendo, rogando. Só que este processo era um processo limitado, porque era por cada pecado cometido, o animal era morto. Imagina quantas vezes nós pecamos, quantos animais precisavam ser mortos. Mas quando o Cristo, ele é sacrificado em nosso lugar, aí o sacrifício é perfeito. Porque um ser perfeito, um homem perfeito, ele deu a vida por nós. Logo, já não há mais culpa do pecado na vida daquele que crê e entregou a sua vida a Jesus. Assim nós temos a salvação e a vida eterna. Em 1 Pedro, antes disso, a sua vida, ela é importante, porque traz exemplo a ser seguido. Então Jesus, ele viveu uma vida exemplar aqui na terra. Se a gente pensar em perfeição, se a gente pensar em um homem perfeito, um ser humano perfeito, olhemos para Cristo. Então a perfeição está em Cristo. Os demais homens podem ter algum relance de perfeição, mas são meramente reflexo do que realmente é a perfeição em Cristo. Então nós devemos buscar o exemplo de Cristo. Muitas vezes os cristãos tendem a copiar o seu líder, o seu pastor. Vocês podem perceber às vezes, em algumas denominações, que os demais líderes, eles repetem as mesmas expressões que o pastor maior faz. Os gestos das mãos, a forma de falar, algumas expressões usadas, há uma repetição. Então, como se ele fosse uma perfeição a ser copiada. Se existe alguém que nós devemos seguir e copiar, esse alguém é Cristo. Porque, assim como vocês, eu também sou pecador, sou falho. Então, quando colocamos os olhos no nosso líder e queremos segui-lo no sentido de perfeição, nós podemos nos decepcionar. Então, o homem, ele deve estar com os olhos em Cristo. O cristão, ele deve estar seguindo a Cristo, assim como seu pastor também deve seguir a Cristo. Então, devemos ser exemplos, como Paulo foi. Paulo disse: "Sede meus seguidores, como eu também sou de Cristo". Paulo tinha a plena consciência de que a perfeição estava em Cristo. O que ele queria dizer ali não é que ele era perfeito e que as pessoas poderiam seguir a ele, mas o que ele apresenta ali é que a perfeição está em Cristo, e ele diz: eu estou seguindo essa perfeição, eu estou buscando essa perfeição para a minha vida. Se você quer, vem junto comigo. Então essa é a ideia. Naquilo que o teu líder for perfeito, for correto, seguir a Cristo, siga ele também. Mas no momento que ele se desviar para praticar algo que seja incoerente com a Escritura, você rejeita segui-lo nesse momento. Então tudo que ele fizer, seja de acordo com a palavra de Deus. Então siga o exemplo de Cristo.
Assim como ele está seguindo, você também deve seguir. Aí sim, a sua vida teve essa importância e ele deixou um exemplo a ser seguido, que está em 1 Pedro 2,21. Portanto, ou porquanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então Jesus, ele passou por todas as aflições, dificuldades, tudo isso para que a gente pudesse ver que a vida cristã não é fácil. Hoje tem se pregado uma vida cristã de facilidade, uma vida cristã sem sofrimento. Irmãos, isso não existe. Aquele que segue a Cristo, ele será perseguido, assim como Jesus foi perseguido. O diabo não fica feliz em ter perdido você. Você fazia parte do rebanho do diabo. E nós fomos resgatados, tirados do aprisco do diabo, tirados do mundo, para então vivermos para a glória de Deus. E estamos no mundo, mas desse mundo nós não somos. Somos o seu povo, povo de Deus, rebanho do seu pastoreio. Então devemos entrar diante das portas do Senhor com ações de graça. Devemos buscar a sua presença e adorá-lo como ele merece, com toda a honra e toda a glória. O que antes fazíamos apenas para satisfazer a nossa carne, na verdade estava alegrando, era o diabo. E nós hoje, tendo consciência do erro que cometíamos, rejeitamos aquelas práticas passadas, vivemos como nova criatura, deixando o velho homem para trás, fazendo morrer o velho homem, para que então vivamos a vida nova que Cristo nos trouxe. Ah, pastor, mas é difícil, a vida cristã realmente é difícil, mas entendemos que a vida não se limita somente a este mundo. O que está prometido para nós é uma eternidade ao lado de Deus, por isso que vale a pena. É como se você estivesse trocando um Fusquinha por uma Ferrari. Você não trocaria não, se tivesse um Fusquinha por uma Ferrari? Rapaz, minha vida aqui não prestava para nada. Jesus disse, eu vou morrer no teu lugar. Ok, agradeci, recebi esse favor de Deus, e ele diz, agora o resto da vida que tu tem aí, tu vive para mim, que eu vou te preparar um lugar especial para tu morar lá no céu. Olha só, rapaz, valeu muito a pena, foi uma troca que quem saiu ganhando fui eu. Só eu que ganhei com isso? Não, cada um de vocês, quando reconhecemos o favor divino, é algo que nós não merecemos. Ele morreu em nosso lugar, e este favor nós não poderíamos pagar. E qual é o nosso papel agora? Seguir os seus passos. O que Cristo fez aqui na terra, façamos nós também. Amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas. E assim estaremos seguindo o projeto, o plano do Senhor para as nossas vidas. Quarta e penúltima tentativa de Satanás, das que eu listei. Satanás tenta todos os dias destruir a figura e a imagem de Cristo. Aqui eu listei 5. Vamos para a quarta. A quarta tentativa é de apagar a sua humanidade. Mas como assim, pastor? O docetismo do segundo século. O que é isso? No segundo século, surgiu uma heresia no meio da igreja cristã. Essa heresia vem da ideia grega, a palavra grega, dokesis, que significa parecer. Essa heresia ensinava que Jesus Cristo apenas parecia ter um corpo e não era encarnado. Então, eles tinham até textos bíblicos para reforçar essa ideia. Então, aí qual era a ideia? Jesus como um espírito ou um fantasma. Lembra quando os discípulos estavam no barco e viram Jesus andando sobre o mar? É um fantasma. Aí eles pegavam aquele texto, está vendo? Jesus não tinha corpo, era apenas um espírito. Assim eles usavam alguns textos bíblicos para reforçar a ideia, como é que Jesus se transportava depois da ressurreição, de um lugar para outro, de imediato, como ele entrou em uma residência que a porta estava fechada. Então, argumentos que eles usavam para dizer,
Jesus não era humano, ele era apenas um espírito transformado, glorificado, diferente, mas é apenas um espírito, ele não tinha carne. Até porque os docetistas, eles viam a matéria como inerentemente má. A matéria era má, então o corpo é mau. A ideia que até hoje a gente pode ouvir em algumas denominações, a ideia que Jesus quer o teu coração. Não importa o que você faz com o teu corpo, o que Ele quer é apenas o teu coração. Isso aí tem uma raiz dessa heresia docetista, a heresia que dizia que o corpo é mau, por isso Jesus não tinha corpo, apenas espírito. Então o que a gente faz com o nosso corpo não importa, é importante que a gente entregue o nosso espírito a Jesus. Mas como é possível entregar o espírito a Jesus e continuar na prática do pecado? Uma vez que eu deixei o velho homem, eu preciso abandonar as práticas do velho homem e ser uma nova criatura. Jesus, ele quer que eu use também o meu corpo para a glória do seu nome. Sabe por quê? O nosso corpo, ele é o santuário da morada do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, nossa vida é habitada por Deus, e Ele quer que a gente use o nosso corpo como um santuário, oferecendo ao Senhor um culto racional, um sacrifício vivo, tendo a nossa vida então consagrada ao Senhor. Ao negar que Jesus realmente não tinha corpo, eles também negavam que Ele sofreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Se Ele não tinha corpo, Ele não morreu. Aí vem aquela questão: Jesus é Deus? Se Ele é Deus, Deus pode morrer? E aí, Jesus morreu ou não morreu? Então eram essas questões que estavam sendo debatidas ali no segundo século, e eles aproveitavam esses questionamentos para separar essa ideia que Jesus não era homem, apenas Deus, e sendo Deus, Deus não morre, logo Jesus não morreu na cruz. E o que foi que aconteceu lá na cruz? Alguns dizem, não, quando ele foi para o Egito, de lá ele deu uma esticada até a Índia, e ele então aprendeu a meditar. E aí lá na cruz ele estava meditando, ele não sofreu, ele apenas meditou ao ponto do coração parar de bater. Quando ele foi para o sepulcro, ele retomou de novo o batimento cardíaco, e ele estava vivo todo o tempo. Então é muito difícil, é uma coisa mais difícil de acreditar do que a verdade. Sabe, irmãos, às vezes a gente escolhe acreditar numa mentira do que acreditar na verdade. A verdade de Deus é tão pura, é tão simples, é tão clara diante dos nossos olhos, mas o homem prefere confundir a mente, aprofundar num conhecimento dúbio, em situações completamente incoerentes, para então defender o quê? Apenas a sua prática do pecado. Eu quero ser salvo, mas quero continuar praticando o pecado. E aí não tem condições, isso não é possível. O docetismo trazia essa ideia. Eu sou salvo, mas o que eu faço com o meu corpo não importa, porque o corpo é mau. Os líderes dessa heresia, era atribuído então os líderes dessa heresia aos gnósticos, e promovidos pelo evangelho de Pedro, mas um evangelho apócrifo. Então existe um outro evangelho de Pedro, e esse evangelho não sabemos a origem. Ele é um evangelho completamente controverso, que provavelmente não foi escrito nem mesmo pelo apóstolo Pedro. Muito pelo contrário, talvez um outro Pedro escreveu, e eles tomando posse desse texto, desse livro, eles adotaram esta heresia, este pensamento errôneo. Quando ocorreu então uma luta contra essa heresia, em Antioquia, Irineu e Hipólitos restauraram então esta ideia, e foi então levado esta heresia
diante de um concílio e foi condenada essa heresia no concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Então, nessa época, a igreja se reuniu, na época a igreja cristã da época, e então em um concílio de bispos, estes homens discutiram esse assunto e chegaram a um denominador comum, afirmando que isso não tinha base bíblica alguma. Jesus, ele foi 100% homem. Então, essa tentativa do diabo em destruir a humanidade de Cristo foi por água abaixo. A sua humanidade, a humanidade de Cristo, ela é importante justamente para pagar a dívida contraída pelo pecador. Era necessário que Jesus fosse um homem. Assim, pois, como entrou o pecado no mundo, vamos lá para Romanos 5,12, está aí na tela. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá no verso 15 de Romanos 5, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundante sobre muitos. Então Jesus, ele vem com uma representatividade em substituição do Adão. Jesus seria um segundo Adão. Deus havia feito Adão como um homem perfeito. Lá o texto diz que quando Deus faz a criação, a cada dia que ele faz, ele diz, e viu Deus o que havia feito era bom. Quando ele cria o homem, o texto bíblico diz, e viu Deus o que havia feito e era muito bom. Então, essa afirmação traz a ideia de perfeição. Então, a palavra usada lá, muito bom, traz a ideia de grandeza. Algo muito bom é algo perfeito. Então, Adão foi feito de forma perfeita, mas veio a pecar. Era um homem livre, com livre arbítrio, direito de escolha, e dentro desse direito de escolha, ele decidiu desobedecer a Deus. Com isso, comeu do fruto proibido, cometendo o pecado, não reconhecendo o seu erro, foi condenado. E aí, a partir daí, o pecado entrou no mundo e esse pecado foi transmitido para toda a humanidade. Logo, a humanidade está contaminada. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a glória de Deus foi estendida a nós. Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus foi um substituto. Foi colocado em lugar de o pecado que Adão cometeu, Jesus veio para pagar o preço por todos os pecadores, tirar essa maldição do pecado. Logo, ele cumpriu esse papel e ele é o nosso resgatador, o nosso salvador. Quinta e última tentativa, diz então, a tentativa de apagar a sua divindade. Foi outra polêmica levantada na história. Então, o arianismo, no quarto século. Arianismo, originalmente, era um pensamento filosófico, que não considerava Jesus Cristo como Deus, mas como uma pessoa, apenas homem. Ele era visto apenas como um mestre, um sacerdote, um homem puro, mas não Deus. Ele não tinha divindade. Essa ideia surgiu no quarto século do cristianismo, afirmando que só poderia existir um único Deus. E Jesus era apenas o seu filho. Como se isso desqualificasse Jesus, né? Pelo contrário, o qualifica. Jesus é o unigênito Filho de Deus. É o único que tem a essência do Pai. É o único que tem o DNA de Deus. Logo, ele tem a mesma essência, a mesma origem, e ele também é Deus.
Mesmo sendo considerado um ser superior aos homens, Jesus não era Deus para os seguidores do arianismo. Etimologicamente, a palavra arianismo teria surgido a partir do nome de Ário. Ário foi então um padre cristão de Alexandria que teria criado essa nova doutrina. Então esse padre, nos seus estudos, por algum motivo, foi então guiado, dirigido a trazer um pensamento controverso da Escritura. E este pensamento fez com que houvesse uma grande confusão no meio cristão. Afirmar então, diminuir a pessoa de Cristo na sua divindade. Dizer que Jesus não é Deus. É um ser superior aos homens, mas não Deus. Seria a ideia aqui de um semideus. É quase um Deus, mas ele não é Deus. O concílio de Niceia, que aconteceu em 325, foi o primeiro evento promovido pela igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino I era a criação de um consenso entre os representantes da instituição, a instituição da época católica, acerca da natureza divina de Jesus. Para isso, então, a Assembleia contou com a participação de bispos de todas as regiões do Império. Nesse concílio foi então confirmada e reconhecida a divindade de Jesus Cristo. Então, nesse concílio foi discutido e afirmado: Jesus é Deus. Essa doutrina foge do que a Bíblia ensina. O arianismo, ou raça ariana, foi uma das bases de pensamento do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. O conceito da raça ariana, pregada por Adolf Hitler, dizia que os alemães descendiam da mais pura linhagem de seres humanos, formados por pessoas altas, fortes, brancas e inteligentes. Então, veja só a importância, meus amados irmãos, da doutrina, daquilo que a gente crê. Aonde pode levar? Se você crê numa doutrina errônea, uma doutrina distorcida da Escritura, você pode chegar a práticas terríveis. Adolf Hitler matou milhões de pessoas por conta desta doutrina, desse pensamento do arianismo, a busca por um homem perfeito. E eles se diziam perfeitos diante de todas as raças que haviam na terra. E aí então praticou essa barbaridade. Nesse contexto da palavra ariano, surgiu a partir do termo sânscrito, ária, que significa nobre. Atualmente, a ideia da raça ariana é completamente desacreditada e até considerada um crime. Então, hoje, se alguém pensar como Adolf Hitler pensou, ele pode ser preso, condenado, porque está sendo racista, porque está praticando algo terrível contra a humanidade. Então, isso não é aceitável em nossa sociedade. Partindo de quê? De uma doutrina, um ensinamento. É um detalhezinho de nada. Olha para onde levou isso. Atualmente, nós podemos ver, por exemplo, grupos que se dizem cristãos praticando ainda esse pensamento. Por exemplo, a doutrina religiosa ainda utilizam fundamentos do arianismo, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Eles desconsideram, eles não acreditam na Trindade. Para eles, Jesus não é Deus. Então, lamentavelmente, este é um grupo herético. Heresia é um ensino que foge da verdade, que foge da palavra de Deus. É um erro doutrinário. E este grupo, ele prega isso, ensina isso. É uma das questões que eles mais debatem quando batem na sua porta, insistindo ali para falar com você.
é se você acredita que Jesus é Deus. E ele vai de todas as formas tentar te confundir, através da Escritura mostrar que Jesus não é Deus. Era apenas um mestre, um sacerdote, um homem bom, um exemplo, mas ele não é Deus. Sabemos a importância de que Jesus é Deus, porque somente sendo Deus, ele teria o poder para nos salvar. Se ele fosse apenas homem, ele seria limitado, e sendo apenas homem, tendo apenas a natureza humana, ele já nasceria no pecado. No entanto, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Logo, a raiz do pecado não estava na sua vida. Ele foi perfeito desde a sua concepção, concebido sem pecados. Logo, um homem perfeito, um Deus perfeito. Tem uma expressão teológica que é usada, que diz o seguinte, com relação às naturezas de Cristo. Chama-se de união hipostática. O que é isso? Que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É uma união perfeita. Homem-Deus, ou Deus-homem. Completamente perfeito, sem nenhum pecado. Sendo assim, irmãos, atualmente nós podemos até ver grupos falando dessa ideia. Outro grupo que debate a trindade é os unicistas. Tem um grupo muito famoso que usa essa doutrina como base da sua denominação, chamada Voz da Verdade. Acredito que vocês já tenham ouvido desse grupo, já tem mais de 50 anos. E esse grupo Voz da Verdade, eles desconsideram a trindade. Para eles a trindade não existe. A trindade não existindo, quem é a primeira pessoa que cai da trindade? Jesus. Porque só existe Deus. Onde está o Filho? Onde está o Espírito? Os três. Então não existe trindade, logo não existe Cristo. Então esse grupo prega isso. Então tome muito cuidado se você gosta desse grupo, para não ser influenciado com essa doutrina, que ele possa ser transmitido a você. Sua divindade, ela é importante para que conheçamos o amor que nos une a Deus. João 17, 21 a 23. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Então, Jesus Cristo está fazendo a sua oração sacerdotal. Nessa oração, está intercedendo por nós, por aqueles que creram e aqueles que ainda iriam crer. Aqueles que creram quando o viram e aqueles que creriam sem nem vê-lo, mas tendo fé no seu nome, seriam salvos. E provariam o amor de Deus. Agora, para que a gente prove o amor de Deus, o texto faz uma colocação importante. É preciso ser aperfeiçoado. E qual é o processo desse aperfeiçoamento? É sendo um com Jesus. É estando inserido no corpo de Cristo. Só em Cristo é que nós alcançamos a perfeição. É quando estamos servindo ao Senhor, praticando a sua vontade, fazendo o seu querer, aí encontramos a perfeição, o propósito real da nossa vida, que é a glória do Senhor. Então, tenhamos plena certeza, irmãos, que o diabo, o inimigo de nossas almas, anda ao nosso derredor. Aqui eu apresentei 5 tentativas do diabo em destruir o plano de Deus, de apagar a imagem de Cristo da história que nós conhecemos. Mas sabemos, meus amados, que o Senhor permanece fiel, permanece vivo, e vale a pena entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, porque o mais é com ele, ele fará.
Então, se você ainda não fez uma confissão de fé, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aproveite essa oportunidade, deixe de ser enganado pelo diabo. Deus, Ele quer a tua vida, quer que você viva para a glória do seu nome. Então, confesse o nome de Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Concluindo então, meus amados irmãos, não vos engane, o velho inimigo de Deus, o diabo, permanece tentando desqualificar a pessoa de Cristo, e suas estratégias são muitas vezes repetidas. Então, aquelas ideias que tiveram lá no primeiro século do cristianismo, vez por outra, volta à tona. Se nós não tivermos a verdade diante de nós, podemos ser enganados. Por isso, precisamos conhecer melhor a verdade de Jesus Cristo, para não sermos enganados pelo diabo, e suas mentiras descabíveis. Lá em João, antes disso, podemos crer em Jesus Cristo, pois Ele é a única verdade, que pode nos libertar do poder do pecado, da culpa e da condenação do pecado. E um dia, brevemente, Ele nos livrará da presença do pecado. Só Jesus tem esse poder de nos livrar do poder do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado. E um dia nos livrará da presença do pecado. Quando nós formos habitar com Ele, o pecado já não existirá. Aí sim, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Meus amados, ontem foi a comemoração do dia da mentira, não foi ontem? As pessoas festejando a mentira, contando mentira. É uma mentirinha branca, é só uma brincadeirinha, né? Olha, não brinca com o diabo não. Às vezes a gente brinca de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo não, ele é diabo o tempo todo. Ele está esperando só uma brechinha para nos atacar. Ele está tentando todas as formas para nos derrubar. Então é preciso conhecer a verdade e é preciso viver na verdade. Jesus se apresenta sendo a verdade. E se alguém quer chegar até Deus, é importante seguir essa verdade, que é Jesus Cristo. Então tome a sua decisão hoje, entregue a sua vida a Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que fortalece a nossa fé, nos dá, Senhor, plena consciência do grande inimigo que nós temos. E diante desse inimigo, ó Pai, precisamos ter uma base firme para que possamos resistir, estar sempre de pé, glorificando o Teu nome. E para que isso aconteça, Senhor, certamente precisamos confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nos dá, ó Pai, direção, nos dá sabedoria, para que possamos, Senhor, confiar em Ti, entregando a vida em Tuas mãos, fazendo a Tua vontade, pois assim nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos. A igreja ainda em oração, gostaria de perguntar se alguém nesta noite, ouvindo essa mensagem, entende que você precisa mudar a sua estratégia de vida, você precisa se achegar a Deus, você deseja viver essa vida nova em Cristo. Se você quer a liberdade em Cristo, você deseja que o Senhor te liberte do pecado, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Onde você está, só levantar a sua mão, eu estarei orando por você. Maravilhoso Deus e Pai, em Tuas mãos entregamos a vida de cada um aqui presente, como também Te agradecemos, ó Pai, por aqueles que estão nos assistindo e ainda irão assistir esse vídeo. Que essa palavra, Senhor, faça morada em seus corações, transforme suas vidas e lhes dê, Senhor, um desejo maior de Te servir, de fazer a Tua vontade, que eles busquem a Tua presença e entregue a vida confiadamente no Senhor. Pois assim, Senhor, nós Te rogamos, Te agradecemos e pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre.
Amém, graças a Deus.